Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos para 2030, preparando a cidade do Rio de Janeiro para o futuro. Este programa faz parte de uma série de encontros sobre o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro. A série Diálogos para 2030 é fruto de uma parceria entre a Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio, por meio de seu escritório de planejamento, o ONU Habitat e a Multirio. A webinar de hoje inaugura essa série de 5 encontros virtuais e traz como tema a Agenda 2030 e o desenvolvimento sustentável. O objetivo é debater o contexto global da Agenda 2030 e levantar seus desafios, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Esse encontro conta com 4 momentos. Primeiro, vamos ver um vídeo curto sobre o tema do debate de hoje, feito pelo integrante do Comitê de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura. Na sequência, teremos o PDS em destaque. Daniel Mancebo e Samir Costa, da Prefeitura, irão apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, o PDS. Para o terceiro momento, convidamos a Raine Ferretti Moraes, do ONU Habitat, que trará um olhar geral sobre o tema do encontro. O quarto momento é uma roda de conversa com Roberto Medronho, da UFRJ, Cláudio Ascioli, da GIZ, e Paulo Januzzi, do IBGE, palestrantes convidados. E para enriquecer o debate, os convidados irão responder a perguntas da equipe e do público. Por isso, se você está assistindo ao vivo, faça a sua pergunta através do chat do YouTube, ok? E as perguntas vão ser encaminhadas aqui para mim e no final da palestra dos 3 convidados, eles vão responder. Tá legal? Vai ser muito bom. Em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade e a participação de cada um dos palestrantes e ouvintes. É uma honra tê-los conosco aqui no Diálogos para 2030. Estão todo o pessoal está aqui na tela comigo. Dá um oizinho, tá tudo ok, tudo tranquilo? Beleza, vamos adiante então. Para iniciar o nosso encontro e falar mais sobre o tema, vamos assistir a um vídeo gravado pelo servidor Nelson Meirim Coutinho, da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, a GeoRio, que também é membro do Comitê de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura. Olá, eu sou Nelson Meirim Coutinho, professor, geólogo da Fundação GeoRio, e como representante do Comitê de Planejamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade do Rio de Janeiro, quero convidar vocês para, a partir de hoje, participarem de uma série de seminários que, nestes tempos de isolamento social, serão realizados de forma remota. Esses seminários buscam envolver a sociedade na construção e estruturação de uma cidade com mais qualidade de vida para seus cidadãos e respeito ao ambiente. Enfim, uma cidade com desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável é garantir para as gerações atuais o desenvolvimento humano, científico e tecnológico, a justiça social, a sustentabilidade ambiental, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O que precisamos fazer agora, já, a partir de uma reflexão coletiva e de forma colaborativa e participativa, estabelecer as prioridades que orientem as nossas escolhas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, da comunidade e do meio ambiente, agora e no futuro. A Agenda 2030 não é uma peça de retórica, é um plano de ação efetivo para as pessoas e para o planeta. Ela tem objetivos e metas claros e concretos para erradicar a pobreza e promover a paz mundial. Os desafios são imensos, portanto, é imperativo pensar medidas e ações ousadas e transformadoras. O enfrentamento da atual pandemia é um exemplo. É preciso repensar o nosso modo de vida, de produção e consumo, e encontrar caminhos que nos conduzam a uma sociedade mais justa e menos desigual, a um ambiente ecologicamente equilibrado. A sua contribuição nesse processo é fundamental. E nessa jornada que se inicia agora, eu tenho apenas a dizer a vocês nesse final: fique em casa e participe. Obrigada, Nelson, pelo vídeo inspirador. Agora vamos para o segundo momento deste encontro, PDS em debate.
Para dar as boas-vindas e apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável e a sua relação com o tema de hoje, eu convido Daniel Mancebo, coordenador-geral do Escritório de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Casa Civil da Prefeitura. É com você, Daniel. Bom, obrigado, Rosângela. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, pela presença de todos aqui. Temos mais de 300 pessoas assistindo a esse encontro. Queria agradecer a nossa apresentadora aqui, Rosângela, aos especialistas aqui presentes que vão compor a mesa, aos apoiadores do evento, em especial ao ONU Habitat, a Multirio, a nossa Secretaria Municipal da Casa Civil, através da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, na figura do nosso secretário Simões. Temos muitos agradecimentos também em relação à equipe do Escritório de Planejamento, responsável pelos conteúdos e materiais que vão ser aqui apresentados. Então, na figura dos coordenadores Samir Costa e Aline Xavier, agradeço a toda a equipe envolvida na organização também, na figura da nossa querida Mariana Toledo. Este é um dos eventos que fazem parte do calendário do UIA 2021 e gostaríamos de agradecer também a equipe do comitê organizador pela Prefeitura. Tá? Também agradecemos e principalmente agradecemos a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, cidadãos, que estarão participando desse momento tão importante e que vamos ter essa sequência, né, em mais 4 novos encontros. É um momento para nós altamente impactante para a cidade, em função da grave, né, pandemia que nós estamos sentindo e todo o mundo vem sentindo, e discutir o desenvolvimento sustentável nesse contexto é altamente importante, né? Então, portanto, convido a todos aqui a participar desses encontros, a contribuir com o Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, o PDS, e participar também enviando perguntas para nós, tá? Também quero agradecer o envolvimento do nosso Comitê de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, que vem sendo incansável na elaboração de propostas técnicas para a avaliação de especialistas e para o escrutínio da população em geral. Tá? Essas discussões sistemáticas que a gente vem construindo, elas são fruto do fortalecimento da instância de planejamento central no âmbito da Prefeitura, que tem uma equipe de funcionários de carreira incansáveis, né, cujo principal objetivo é possibilitar que o planejamento indique de fato os rumos da cidade e seja perseguido continuamente por várias gestões. Nesse momento, ainda mais importante, por enfrentarmos um grande desafio que é a pandemia, né, isso ainda se torna mais importante. Como rediscutir a cidade? Como fazer com que a gente possa ressignificar uma série de questões da cidade, né? Esse eu acho que é um dos nossos objetivos aqui, que começa hoje, com essa abertura fantástica, com pessoas altamente importantes para trazer essa discussão e essa reflexão para a cidade, né? E pensando ainda mais, porque a gente vem aqui ressignificando uma série de coisas na nossa própria vida, né? Então, a nossa vida em sociedade, a nossa visão e consumo da própria cidade, os nossos hábitos diários, as nossas estratégias de planejamento. Então, temos que enfrentar esse desafio, né? Como cidade, a gente vai vencer esse desafio. Bom, é nesse sentido que as discussões de hoje se encaixam. Vamos discutir os caminhos a serem perseguidos, vamos discutir lições aprendidas, né? E como devemos colocá-las em prática para que a nossa cidade seja forte, resiliente, mais sustentável para os seus cidadãos. Eu aproveito para pedir a todos que se inscrevam nos canais do Planejamento da Cidade, acessem a nossa página da internet, o planejamento.rio, o canal no YouTube é o planejamento.rio e o do Facebook é o Rio Sustentável e Resiliente. Bom, eu vou aqui rapidamente compartilhar uma apresentação com vocês. Queria agradecer aí também a todos que pacientemente esperaram a gente conseguir resolver os nossos problemas técnicos. Vocês sabem, né, que isso acontece, mas ainda mais nesse momento que todos nós estamos utilizando a internet para nos conectarmos, né? Agradecemos todos a paciência de vocês também. Bom,
Vocês veem a minha tela, não veem? Sim. Perfeito. Então, o sistema de planejamento da cidade ele é composto por uma série de planos. Um deles é o Plano de Desenvolvimento Sustentável e é um plano, para nós, muito emblemático, muito paradigmático, porque ele traz a visão de longo prazo da cidade, né? Ou seja, os objetivos para 2050, com metas para 2030, alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, que a cidade do Rio abraçou de maneira muito forte e entende que é importante trazer essa agenda global para a realidade do dia a dia municipal, né? Para a realidade da escala municipal de trabalho, que é a escala, por vezes, que é mais próxima do cidadão, é a escala que, de fato, endereça muitos dos problemas que estão, inclusive, colocados nessa agenda. A gente tem um alinhamento com uma série de outros planejamentos municipais e temos o apoio de instituições importantes, como a própria ONU Habitat, aqui representada, o C40, a Unicef, o Instituto República e outras. A gente vem discutindo o plano já há algum tempo, né, desde 2017. Temos uma plataforma de participação, que é o Participo.rio, que eu convido todos a entrar e dar suas contribuições. E temos também uma grande parceria com a Secretaria de Educação do município na difusão dos conceitos de sustentabilidade, do engajamento da população nos diferentes recantos da cidade do Rio de Janeiro, né? Considerando que a estrutura da nossa grande educação é de mais de 1.500 escolas, mais de 650 mil alunos, né? E só da gente colocar aí no contexto os responsáveis, né? E as pessoas que estão participando daquela convivência escolar, a gente tem aí uma boa parcela da nossa população. Esse planejamento de longo prazo ele tem 3 grandes ciclos. Então, o primeiro é muito pautado na Agenda 2030, nos 17 ODS. Temos mais 2 grandes ciclos de planejamento e tem um lema muito importante de não deixar ninguém para trás, que a cidade do Rio abraçou de maneira muito forte, né? E, portanto, a questão das desigualdades e de outros assuntos ela é muito relevante para a cidade do Rio de Janeiro, né, pela seu processo histórico de ocupação e de desenvolvimento. Trouxe uma série de desigualdades internas que a gente precisa vencer para, de fato, alcançar o desenvolvimento sustentável, né? E aí, a partir disso, nós puxamos um dos grandes temas transversais que o plano traz, que é a igualdade e equidade, e temos mais 4, as mudanças climáticas e resiliência, a longevidade e o bem-estar e a cooperação e paz, além da governança pública, né? Então, para a gente poder endereçar esses assuntos, que são assuntos de fato de longo prazo, né? A cidade do Rio entendeu que esses 5 grandes temas são temas de fato de longo prazo, temas que de fato não são temas específicos de uma determinada secretaria para que sejam resolvidos ou endereçados, eles são temas transversais do trabalho, e são temas que de fato precisam ser continuamente, numa grande esteira aí de planejamento de longo prazo, ser perseguidos para que a gente possa alcançá-los, tá? O plano ele tem uma estrutura baseada em grandes visões para 2050, aspirações, que são desdobramentos dessa visão, estratégias de atuação, metas e ações. E aí, no nível das metas, a gente tem um forte link com a agenda dos ODS. Temos uma proposta de cerca desses 5 temas transversais subdivididos em 23 aspirações, e a fase que estamos nesse momento é da elaboração das metas e das ações. Em todos os insumos e discussões que vierem dessa série de encontros que teremos aqui, estarão sendo utilizados, né, para que a gente possa estar revisitando o plano. E como que a gente traz a questão da pandemia nesse contexto? A cidade do Rio precisa se ressignificar, né? Precisa se reestruturar uma série de aspectos para poder conseguir vencer de forma mais rápida, né? Esse grande desafio da pandemia e outros também. Então, eu acho que nossa sensibilização em relação a esse tema também é muito grande, né? Eu acho que a gente vem também querendo sempre trazer para esses encontros que nós teremos a partir de hoje, né? Nós já trazemos esse assunto hoje, traremos nos próximos
nos próximos encontros, esse tema da pandemia como um grande desafio, né, e que se reverbera em novas formas de atuação, se reverbera em grandes áreas de trabalho, como a questão da habitação, a questão do saneamento, a questão dos aspectos sociais, da desigualdade no território, a questão da saúde pública, enfim, são aspectos que são altamente relevantes para que a gente possa trazer para essa discussão do planejamento, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse planejamento com as pessoas, e a gente vem seguindo essa premissa desde o início, né? E lançamos a plataforma de participação, tem 1 ano e meio atrás, temos 3 ondas, inclusive convido a todos a participar da 3ª onda, que ainda está aberta, de participação no PDS. Falaremos um pouco agora sobre a 4ª onda, o Samir vai falar um pouco sobre ela, e temos um engajamento grande e espetacular da Secretaria de Educação e da população em geral, através de encontros que nós fizemos no ano passado, 9 encontros regionalizados no território. Fomos a Santa Cruz, fomos a Irajá, fomos a região de Jacarepaguá, fomos a Bangu, enfim, fizemos vários encontros regionalizados no território e ouvimos mais de 600 pais e responsáveis ligados ao Conselho de Escola Comunidade. Tivemos também um dia D, que foi um dia em parceria com o FRJ, a FAO, né, a Faculdade de Arquitetura, onde nós fizemos um grande envolvimento de mais de 20 mil crianças que desenharam o futuro da cidade e disseram quais eram os principais problemas que elas estavam enfrentando. Estamos fazendo essa análise agora para todos esses arcabouços, seja dos encontros no território, seja a participação online, que ela possa nascer junto com o plano assim que ele estiver pronto. Nossa previsão de entrega é no 2º semestre agora, e visto que nós tivemos que fazer uma revisão do prazo, né, em decorrência da pandemia. Nosso prazo inicial seria junho, agora desse ano, e a gente está postergando agora para o 2º semestre a entrega desse planejamento. Bom, Rosângela, é com você. Obrigado a todos. Obrigada a você, Daniel. Isso, valeu. Então, agora, complementando a apresentação do Daniel, convido o Samir Costa, que é coordenador de macroplanejamento do Escritório do Planejamento, para apresentar as formas de participação online do PDS, para que você, da sua casa, possa acompanhar e contribuir com o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Com você, Samir. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como o Daniel falou, nós tivemos uma série de eventos presenciais para a construção dessa agenda de uma forma muito participativa, que sempre foi uma premissa forte desde o início da construção do PDS, a ideia de envolver as pessoas de uma forma muito intensa nas suas diversas nuances, sociedade civil, universidades, a população em geral, e isso sempre foi um passo importante na construção do nosso planejamento. Bom, mas a gente está aqui também para falar para você como é que você pode entrar nessa onda de uma forma muito forte, como é que você pode entrar na construção desse planejamento de uma forma muito intensa, além de botar seus comentários, botar suas perguntas aqui no nosso webinar, ao longo desses 5 encontros, para serem respondidas pelos participantes. Você pode acessar a nossa plataforma participa.rio, que foi construída para abraçar todas as formas de participação vinculadas ao planejamento com o cidadão e tem como primeiro grande movimento a participação do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, antes de eu começar a apresentação, sejam bem-vindos, entrem na plataforma, acessem e deem as suas contribuições. Tá? Se você digitar no seu navegador participa.rio, você entra nessa página que disserta um pouco sobre o que é a plataforma e tem logo abaixo um link para entrar na plataforma do Plano de Desenvolvimento Sustentável.
Essa plataforma tem uma série de conteúdos que orientam uma perspectiva de desenvolvimento sustentável da cidade, informações importantes que podem ajudar profissionais, professores e demais envolvidos nas questões da sustentabilidade em produzir conteúdo, em produzir aulas, produzir materiais auxiliares à sua atividade, né? A plataforma também tem um foco muito grande em crianças, no engajamento social, né? Então, você tem uns vídeos vinculados com uma linguagem própria para os pequenos, para as crianças, para os adolescentes. Temos a apresentação do nosso mascote, Susteco, que foi escolhido a partir de uma enquete gigantesca feita na nossa plataforma, vinculada à Secretaria de Educação, com os alunos, para que os alunos sugerissem os nomes e a população, ao final, votasse aí no nome do personagem que conduziria a temática da sustentabilidade junto com as crianças e com a sociedade. Esse é o Susteco, você pode ver um pouco mais sobre ele acessando a nossa plataforma, né? Tem jogos sustentáveis, atividades muito lúdicas que podem envolver as crianças, sobretudo nesse momento em que precisamos ficar em casa. Eu acho que são atividades interessantíssimas de entretenimento, e um entretenimento muito vinculado a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Acessem lá e coloquem seus pequenos para jogar e verem nosso conteúdo, tá? Os vídeos de especialistas engrossam essa perspectiva que já apresentei para vocês, né? São temas muito variados, podem auxiliar a construção de materiais didáticos, são pessoas super especialistas nos temas que foram abordados, existem infográficos, dados, informações muito interessantes que podem ajudar na construção de materiais e até na análise do próprio território da cidade, para que você vote de uma forma mais qualificada, para que você se prepare e entre nas nossas enquetes, né? A plataforma ela também serve para o acompanhamento do passo a passo do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, ali você consegue ver etapas que já foram desenvolvidas e novas etapas que estão a serem cumpridas por nós e, obviamente, indicando como você pode participar de cada uma delas, tá? E o Rio Queremos para 2030? Como é que você pode colaborar? Acesse a nossa plataforma, entre no Participa.Rio. A nossa quarta onda estará aberta ao fim do nosso encontro aqui hoje, do nosso webinar, e você poderá nos ajudar a priorizar as ações que queremos para a cidade. Não esqueçam, os temas da Onda 4, eles foram levantados durante os encontros presenciais. Então, já há uma participação muito grande das pessoas na construção, inclusive, das nossas enquetes. Então, não deixem de ir lá, acessem e vocês poderão encontrar tanto a Onda 3 ainda aberta, para você, como o Daniel já tinha alertado, e agora, a partir do nosso webinar, a Onda 4 sendo apresentada para vocês em primeira mão, tá? Esses são os nossos contatos. O Daniel já tinha reforçado a necessidade, o desejo que nós temos de que você participe com maior intensidade, com maior afinco, que você se engaje nessa agenda de desenvolvimento. Então, veja os nossos canais, se inscreva e acompanhe aí como é que você pode ajudar a cidade a construir uma realidade diferente e uma realidade ainda melhor para todos nós, para todos os cariocas. Valeu, muito obrigado. Encerro a minha apresentação. Vai lá, Rosângela. Obrigada, Samir. Agora vamos para o terceiro momento do nosso encontro. Agora que nós conhecemos mais o PDS, vamos ouvir a Raine Ferretti Moraes, oficial nacional para o Brasil, do ONU Habitat, que fará uma fala sobre a importância da Agenda 2030 e dará as boas-vindas em nome da ONU.
Raine é graduada em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Metodista Bennett e mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Desde 2011, é a responsável pelos programas e projetos implementados pelo ONU Habitat no Brasil e já trabalhou como ponto focal em diversos países da América Latina e Caribe. Entre 2008 e 2013, foi também professora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Metodista Bennett. Bem-vinda, Raine, é com você. Muito obrigada, Rosângela. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar agradecendo, em especial, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pela realização desse webinar, agradecer pelo espaço, agradecer pela parceria para o ONU Habitat. É um grande prazer, uma enorme satisfação poder acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, que deve ser um instrumento de planejamento mais longo prazo, né, do nosso município. Então, gostaria de iniciar agradecendo à Prefeitura, agradecendo a todas as pessoas que estão participando desse webinar pelo canal do YouTube da Multirio, e coloco já desde o início o ONU Habitat à disposição de todos vocês. Bom, falando um pouco da nossa parceria e do papel do ONU Habitat, né, no PDS, no Plano de Desenvolvimento Sustentável, né, o Habitat ele é um parceiro institucional, né, tem uma parceria de mais de 20 anos com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e essa atividade específica desse webinar, ela se realiza no âmbito de um programa global que nós temos, um projeto que é implementado no Brasil, na Bolívia e no Peru, que se chama Sistemas de Responsabilidade Pública, Medir, Monitorar e Informar sobre Políticas Urbanas Sustentáveis na América Latina. Aqui no Brasil, as duas cidades participantes são Rio de Janeiro e Niterói, e o objetivo é facilitar a integração e adaptação dos ODS, principalmente no âmbito dos governos locais. Aproveito para agradecer a Luciana Tuizel, que é a nossa coordenadora das atividades aqui no Brasil desse projeto. Bom, e para a gente chegar nesse objetivo de internalizar, de trazer essa agenda internacional, que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, nós apoiamos diversas iniciativas da Prefeitura do Rio de Janeiro, iniciativas de transparência, principalmente relacionando dados e indicadores dos ODS, e iniciativas de participação social para que a população pudesse se engajar, indicar as suas prioridades e participar do planejamento da sua cidade. No final do ano passado, nós apoiamos a realização de vários encontros regionais com as escolas, né, do município, as escolas da prefeitura, para justamente abrir um canal de escuta e de participação desse grupo, das crianças, dos professores, dos diretores e diretoras da escola, para que eles também pudessem conhecer e opinar, participar, né, se apropriar desse planejamento de longo prazo, que é o PDS, né, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade. Bom, e agora, na etapa atual, que a gente inaugura hoje, né, nós estamos convidando diversos especialistas para avançar nas reflexões sobre a Agenda 2030, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre os desafios que o município, né, que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, não só nesse momento, né, adverso que nós estamos vivenciando frente à Covid-19, mas todos os desafios que já existiam na nossa cidade antes, né, e que, enfim, prevemos que ainda nos assolarão aí no futuro. Então, esse momento agora é justamente para a gente ouvir. Eu aproveito para agradecer os 3 especialistas que falarão, né, em seguida, depois de mim, o Paulo Januzzi, o Medronho e o Cláudio Scioli, porque vai ser muito importante ouvir a contribuição deles. Bom, sobre a Agenda 2030, gente, muito rapidamente, para quem não conhece, essa agenda ela é uma agenda que estabeleceu alguns pilares, né, para a gente focar a atuação não só das Nações Unidas, mas dos países membros, né, das Nações Unidas, a partir de 5 P's, né? Pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. E para a gente ter um planejamento também pautado em metas e indicadores que permitam monitorar o cumprimento e a tendência de cumprimento dessas metas, nós temos 17 grandes objetivos, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e um específico de cidades, que é o ODS 11, né, que trata especificamente de cidades e comunidades sustentáveis.
Bom, e a gente está num momento crucial, porque o prazo de cumprimento dessa agenda é 2030, nós temos exatamente 10 anos para cumprir essa agenda, que já era ambiciosa, e agora, com esse impacto dessa pandemia, fica ainda mais, né, ambiciosa de ser cumprida. No ano passado, foi realizado o Fórum Político de Alto Nível de Desenvolvimento Sustentável, e nesse fórum os Estados-membros se comprometeram a envidar esforços, né, para cumprir e implementar essa agenda, e isso ficou reforçado em uma declaração do encontro. Essa declaração ela pede que sejam reforçadas 3 grandes linhas de atuação. A primeira é a implementação no nível nacional, né, para proporcionar uma liderança, recursos e uma orientação, no nosso caso, de um país, né, que é descentralizado, principalmente para os estados e para os municípios. A segunda linha é valorizar o papel dos governos subnacionais, no nosso caso, dos governos estaduais e dos governos municipais, para que eles apoiem na construção de mecanismos mais robustos de governança, né, que inclua a participação, principalmente, né, da sociedade. E a Prefeitura do Rio de Janeiro ela é muito inovadora e muito pioneira, né, na elaboração do PDS alinhado à Agenda 2030, trazendo justamente para si, né, para a Prefeitura, esse papel. E a terceira linha de ação é a contribuição individual e coletiva das juventudes, da sociedade civil, das universidades, das empresas, dos sindicatos, de todos os segmentos que participam da nossa sociedade. Bom, gente, trazendo essa agenda para o momento atual, né, a gente pode imaginar que o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele prepara melhor uma cidade, né? A crise que a gente está vivenciando nesse momento, ela aumenta a importância de cumprimento da Agenda 2030 ainda mais, porque a cidade que se prepara, a cidade que está bem, né, com relação às metas, aos indicadores dos ODS, ela é uma cidade mais inclusiva, ela é uma cidade mais resiliente, ela é uma cidade mais sustentável, é uma cidade mais preparada, portanto, para aguentar, suportar crises e se recuperar mais rapidamente dessas crises, né? A pandemia, sem dúvida, da Covid-19, ela traz um risco muito grande, né, para o cumprimento dos ODS. A gente sabe que os efeitos dessa crise, eles são multidimensionais, eles vão muito além da crise na saúde pública, a gente já vivencia uma crise grande na área econômica, né, nos nossos países, e podem colocar em risco o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, de todos os ODS, porque os ODS eles são interdependentes e interligados. E essa crise ela afeta todos, né? Essa crise, essa pandemia, ela nos coloca, né, um grande desafio, mas ela também nos faz refletir sobre o papel dos governos locais em enfrentar um choque como esse e nos mostra pontos fortes e vulnerabilidades que nós estamos enfrentando. Então, a gente vê vários municípios e estados que conseguiram agir rapidamente em algumas questões, como na instalação de hospitais de campanha, né, equipamentos públicos servindo, né, de abrigo para pessoas em situação de rua, atividades produtivas realocadas, como a produção de máscaras, enfim, para citar alguns. Mas essa crise, ela também nos mostra vários desafios, né, e a necessidade de repensar e reformular algumas políticas públicas. Por exemplo, se a gente traz à tona o tema dos assentamentos informais, dos aglomerados subnormais, das favelas, das grotas, a gente pode perceber que essa pandemia representa um risco ainda maior para essas localidades, né? É difícil fazer o isolamento social quando você não tem um espaço adequado na sua moradia ou quando você nem tem a moradia, né? É difícil ter hábitos de higiene, lavar as mãos e seguir todas as recomendações quando você não tem água e não tem saneamento ou não tem dinheiro para comprar o sabão e os itens de higiene necessários, né? Então, é difícil você, por exemplo, se tem uma pessoa com sintomas da Covid-19 em casa, né, e você mora numa casa, numa moradia, que você tem adensamento familiar, ou seja, muitas pessoas vivendo num único cômodo, ou mesmo sem ventilação, né, como é que você sobrevive, literalmente, numa situação como essa que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de já ir finalizando a minha fala e deixar algumas perguntas, né, para os gestores aqui representados pelo Daniel e pelo Samir e para os nossos especialistas que falarão em seguida, né? Ou seja, quais são os fatores, né, que fazem com que alguns problemas sejam resolvidos mais rapidamente e outros não tão rapidamente, né? Que capacidades, né, devem ser desenvolvidas para permitir
que a gente faça frente às consequências dessa pandemia, né? Eu acho que são perguntas que ficam na nossa cabeça, na nossa mente, enfim, ir concluindo, indicando que o cumprimento da Agenda 2030 pode ser uma resposta, né? Uma ferramenta importante para lidar com essas fragilidades, né? Essa pandemia, ela também colocou no centro da questão o tema da habitação, né? O tema habitacional. E a nova agenda urbana, que é o documento que orienta o planejamento urbano e a gestão urbana até 2036, eu convido a quem não conhece ainda a nova agenda urbana, que é resultante de uma conferência das Nações Unidas, o Habitat 3, que foi realizada em 2016, que leia esse documento, que traz vários princípios e diretrizes de como planejar e gerenciar, né, administrar as nossas cidades. E no centro do cumprimento da nova agenda urbana está o tema da habitação, ou seja, como é que nós pensamos as políticas públicas, as políticas urbanas a partir do tema da moradia. E essa crise da Covid-19, ela coloca novamente a moradia no cerne da questão, né? Como aguentar crises, como se recuperar sem que as pessoas tenham uma moradia adequada, né? Então, essa também é uma pergunta que fica na cabeça e fica aí para a discussão dos nossos especialistas. Promover o bom planejamento urbano, né? A boa gestão que propicia o acesso universal a serviços básicos, o acesso à água, o acesso a saneamento, né? O aumento da resiliência das nossas cidades é fundamental, né? Além de ser uma agenda de direitos humanos, é sem dúvida uma agenda estratégica para o desenvolvimento do país. Bom, gente, eu finalizo aqui. Agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de participar desse webinar e volto a palavra para a Rosângela. Ok, obrigada, Raine. E agora vamos ao quarto momento do nosso dia, a Roda de Conversa 2030 no Horizonte. Bom, gente, chegou o momento do debate sobre a Agenda 2030, o atual contexto e os desafios para o Rio de Janeiro, o 2030 no Horizonte. E para inaugurar essa série de debates, temos o prazer de contar com os seguintes convidados que vão dividir a tela aqui comigo agora: Roberto Medronho, Cláudio Alcioli e Paulo Januzzi. Cada um terá 10 minutos para reflexões iniciais sobre a Agenda 2030 e seus desafios para a implementação na cidade do Rio de Janeiro. Para iniciar com uma discussão atual sobre o desenvolvimento sustentável, eu convido o Roberto Medronho, da UFRJ, para falar sobre os impactos da pandemia nas políticas públicas. Roberto é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor da divisão de pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2011 a janeiro de 2020. Atua na área da saúde pública, com ênfase em epidemiologia. Roberto, é com você. Bom dia a todos, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com a Prefeitura, com os colegas do ONU Habitat. Eu tenho 10 minutos e procurarei ser... Eu preparei uma apresentação, mas eu acho que a gente talvez seja melhor pontuar as questões mais importantes que estão no dia a dia aqui da pandemia. Bom, em primeiro lugar, essa pandemia, né, tem muito a ver com o modo de vida e o modo de produção do mundo, né? E é necessário que nós possamos repensar urgentemente, e acredito que uma política de desenvolvimento sustentável é absolutamente fundamental. Veja, um processo epidêmico que ocorre no interior da China rapidamente se espalha no mundo todo. Um vírus que é predominantemente de animal, né, através do contato que o homem tem com o animal, ele rapidamente pode ser infectado. O homem pode se infectar, e se ele adquire a capacidade de transmissão pessoa a pessoa, ocorre o que nós estamos vendo atualmente, né? Nós temos um tráfego aéreo por viagem, por trabalho, no mundo, no nível de milhares, são milhares de pessoas que transbordam as fronteiras, né, todos os dias. E isso elas trazem também, carregam consigo vetores, carregam consigo micro-organismos. Então, nós precisamos repensar esse modelo, que é um modelo que não está dando certo, né? Para vocês terem uma ideia, a Amazônia, né, tem centenas de vírus que nós não conhecemos na Amazônia.
E o homem, ao destruir esse ecossistema, esses vírus que ficavam num ciclo silvestre entre macacos e marsupiais e outros primatas não humanos, e o mosquito, ele vai ser transmitido para o ser humano, como é o caso do maiaro, do urupuxo e o da febre amarela silvestre, que teima, volta e meia, nos visita tentando se reurbanizar. Então, esse modelo realmente é insustentável. Uma questão também muito importante, dentro dessa questão do desenvolvimento econômico e social do mundo, é o papel da indústria farmacêutica e da indústria de imunobiológica, das vacinas. Nós precisamos também repensar isso. Por quê? Porque, muitas vezes, a própria indústria não tem interesse em investir na produção de um medicamento ou mesmo de uma vacina de uma doença que, eventualmente, possa ser eliminada, possa ser erradicada. E aquilo que ela investiu, ela fica com esse prejuízo. Eu acho que a visão não pode ser essa. Eu acho que o lucro social, vamos chamar assim, tem que ser o prioritário. Daí a importância de um Estado que regule minimamente essas ações e também priorize os institutos de pesquisa e as universidades para a produção de conhecimento e de bens e serviços que possam dar e fortalecer a vida, né? Por fim, nós precisamos, no momento, o Conselho de Experts, nomeado pelo governador do Estado, propôs um lockdown. Nós estamos numa curva ascendente, cada vez mais ascendente. Vocês têm visto que o número de casos e óbitos tem aumentado. No estado do Rio e em vários lugares do Brasil, não conseguimos abrir todos os hospitais de campanha a tempo oportuno. Muitos leitos de vários hospitais estão fechados por diversos motivos, e nós já começamos a ver uma saturação dos setores de emergência e de urgência das UPAs, pacientes que precisam de ir ao respirador, que é a única salvação para ele quando ele chega em um determinado momento, e muitos não estão conseguindo acesso a esse respirador, a uma UTI, estão indo a óbito. E nós, médicos, já estamos, em alguns momentos, realizando a escolha de Sofia, quando nós temos 2 pacientes e um único respirador. Nós iremos ventilar um desses e ele terá muita chance de sair. O outro não sobreviverá. Então, esse é um quadro dramático, é um momento muito grave de uma crise de saúde pública jamais vista nos meus 43 anos de militância nessa área, e nós precisamos ter uma ação contundente. Para finalizar, não é possível fazermos o isolamento social e o lockdown sem uma profunda política de mitigação dessas medidas restritivas. Então, urge que o governo federal, principalmente o governo federal, ajude os estados e os municípios, ajude aquelas populações mais carentes, para que elas também não sofram com isso. Todos sabem a diferença entre o medicamento, muitas vezes o medicamento e o veneno é a dose. Então, a dose não pode matar o paciente. Nós recomendamos o lockdown para salvar vidas. Por outro lado, sabemos que é um remédio extremamente amargo e que pode trazer muitos problemas, especialmente para as populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Daí a necessidade de nós termos o Estado fazendo as políticas mitigatórias. Para finalizar, este remédio, embora amargo, a experiência internacional tem um artigo muito interessante que foi publicado nos Estados Unidos, avaliando as cidades que, em 1918, na crise da gripe espanhola, né, os municípios que adotaram o isolamento social, comparando com os municípios que não adotaram. Pois, creiam, os municípios que adotaram o isolamento social saíram da crise mais rapidamente do que os que não adotaram. O que significa isso? Não adotar o isolamento social, relaxar as medidas para a economia rodar, significará muito provavelmente muitas mortes e a crise econômica vindo de toda forma.
Enfim, era esse o recado que eu queria transmitir aos colegas. Eu, como havia falado ao Daniel, infelizmente, às 11h30 tenho um outro encontro e não poderei ficar mais tanto tempo aqui com vocês. Muito obrigado. Então, tá bom, Roberto, a gente entende. Muito obrigada. Para complementar, então, a discussão sobre a Agenda 2030 e o contexto urbano, convido Cláudio Accioli Júnior. Cláudio é arquiteto e urbanista, especializado em habitação, urbanização de favelas e desenvolvimento urbano com mais de 35 anos de experiência. Atuou como assessor residente ou consultor especializado, prestando assessoria a governos e organizações bilaterais e multilaterais. Nos últimos 12 anos, Accioli foi expert em habitação e gerente sênior do ONU Habitat. Atualmente exerce a função de gestor de programas da GIZ, Agência Alemã de Cooperação Internacional na América Latina. Bem-vindo, Cláudio, a palavra é sua. Bom, queria agradecer a todos por essa conversa tão importante e também pela essa iniciativa brilhante da Prefeitura do Rio de Janeiro, que na minha vida anterior eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês. Eu vou apresentar aqui para os colegas e para o público que nos acompanha uns 6 slides que nos ajude aqui a, vamos dizer assim, acompanhar, vamos dizer assim, as ideias que eu pretendo apresentar. Eu espero que vocês estejam vendo aí a minha apresentação. Então, eu queria pensar primeiro qual é a cidade que queremos em 2030 e qual é a nossa aspiração da cidade que queremos para 2050. Bom, minha colega já falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e percebo aqui que nós temos que pensar a cidade de uma forma integrada. E as cidades que adotaram a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como sua, diria assim, plataforma de desenvolvimento urbano e desenvolvimento humano dentro do seu território, foram as cidades que começaram a integrar de forma melhor os diferentes setores que hoje constrói a cidade. Bom, nós temos aí a nova agenda urbana que foi adotada pela Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos em 2016, que é um acelerador, vamos dizer assim, desse conjunto de políticas e, vamos dizer assim, de objetivos e metas bastante ambiciosos. Eu chamo essa Agenda 2030 como a agenda mais ambiciosa que a humanidade já se propôs a realizar num período curto de tempo, com metas realmente de transformar a realidade socioeconômica do nosso planeta. Mas aí nós temos o aparecimento da pandemia do vírus corona, que nos coloca em xeque com uma série de metas e objetivos que nós traçamos lá em 2014. Tem um impacto direto nas instituições, tem um impacto direto na pobreza, na capacidade de gerar segurança alimentar, no meio, vamos dizer assim, na saúde pública e no bem-estar das pessoas, no acesso à água e saneamento básico. E você tem aí, então, uma série de impactos, né? Por exemplo, na área do desenvolvimento urbano sustentável. Aí minha colega já frisou o impacto que existe na habitação, na economia urbana, na capacidade de resposta das instituições. Então, nós vemos aí uma série de impactos, em alguns casos positivos, por exemplo, no impacto que, quando foi a retirada, né, dessa atividade urbana que se retirou para dentro de casa, a mobilidade e o transporte foi reduzido e a pegada de carbono da cidade foi diminuída, nós percebemos em vários locais do mundo o retorno da natureza, o retorno, vamos dizer, da vida animal
onde você, como morador urbano, já tinha até esquecido dessa. Então, o vírus trouxe aí uma série de elementos para que nós pensássemos quando trabalhamos na agenda de desenvolvimento sustentável. E quando olhamos, então, mais especificamente, né, na cidade que queremos, na cidade e comunidade sustentável, né, nós temos aí 10 metas que muitas delas estão incluídas, inclusive, no plano do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, reduzir o impacto ambiental, o acesso universal ao espaço público, porque hoje nós sabemos que as cidades que oferecem espaço público e verde acessível aos seus habitantes são cidades que conseguem distribuir a prosperidade para todos os seus cidadãos. Existem dados comprovando isso. A questão da mobilidade, que ela é segura, ela é sustentável, a um preço acessível, né, que a urbanização ela é inclusiva, ela gera participação, enfim. Há uma série de metas, dessas 10 metas, que podem muito bem transformar em políticas e estratégias de desenvolvimento urbano em uma cidade, como nós percebemos. E aí nós vemos que a nova agenda urbana está muito integrada, né? Proteger o patrimônio cultural, ao mesmo tempo que você provê, vamos dizer, qualidade do ar e uma gestão sustentável dos resíduos sólidos. Você mitigar e adaptar às mudanças do clima, né? E criar medidas para que a cidade possa ser resiliente e sair das crises e dos impactos. E a gente sabe, uma cidade como o Rio de Janeiro já sofreu uma série de impactos, grandes chuvas, desmoronamentos, e agora vivendo a questão do coronavírus. Então, esse conjunto de medidas e estratégias, né, elas devem ser muito bem pensadas e talvez pensarmos numa nova geração, vamos dizer, de políticas públicas que possam realmente trazer essas metas para o nível da cidade. Então, a gente tem aí a cidade em tempo de crise. Antes de ontem, eu tive a oportunidade de participar de um webinar, muito bem assistido, aliás, e eu falava da habitação em tempo de crise. E mostrei um gráfico assim semelhante do que nós vemos aí, vamos dizer assim, o crescimento exponencial do contágio e da pandemia, por um lado, e nós vemos aí a economia urbana indo realmente sofrendo com a paralisação de atividades fundamentais de emprego, de renda e mesmo da segurança alimentar, quando a gente vai para o setor informal, onde as pessoas dependem da aglomeração e dependem da atividade da economia de aglomeração para gerar a sua renda diária, né? Porque são diaristas. E quando você coloca toda essa população dentro de sua casa, o impacto na economia mostrou que é enorme, gigantesco. E nós estamos vendo aí o nível de desemprego, né? Que eu anteontem frisei, né, que os dados mostram que, em termos de perda de emprego, nós temos um total de desempregados que é equivalente à população da China mais a população do Brasil conjuntamente. São 1,6 bilhões de pessoas que estão desempregadas nesse momento. Isso tem um impacto tremendo, porque mais de 60% da população já vive nas cidades, e é na cidade onde estão ocorrendo esses impactos. E não precisamos falar na América Latina, nem tampouco no Brasil, onde mais de 80% da população vive nas aglomerações urbanas. E eu acho que chegou a hora da gente pensar e aprender, né, com a crise, para construirmos aí esse futuro resiliente, seguro, inclusive sustentável. Então, precisamos realmente sintetizar e sistematizar o que éramos antes, o que fazíamos bem e o que fazíamos mal. O que é que a cidade tinha de grandes problemas, de grandes desafios? E como estamos, vamos dizer, caminhando durante essa crise? O que fazemos diferente para lidar com esse inimigo invisível que nos coloca realmente dentro de casa e paralisa uma série de atividades econômicas fundamentais para a cidade, e aí pensar o que queremos depois. Então, temos que ter essa capacidade de pensar o antes, o durante e depois. E aí pensar nas prioridades e as políticas públicas que estavam resultando ou não os impactos que queríamos resolver antes da pandemia. E agora, com essa paralisação, com esse repensar a cidade e a crise, o que estamos fazendo e que podemos fazer para ter a cidade no futuro que queremos, que é uma cidade diferente que existia antes da crise, antes do vírus. Então, aí, a população
o meio ambiente, então políticas públicas, tanto aqueles que necessitam do apoio dos resultados dessa intervenção do setor público, quanto o ambiente que ela vive e trabalha. Então, os serviços urbanos. Estamos bem? Estamos bem? Não estamos? O que precisamos implementar para ter a qualidade e eficiência, né, e os resultados que queremos e que demanda a população? O emprego, ficou claro, né? Acho que a cidade do Rio de Janeiro mostrou claramente que a economia, quem gera são as pessoas. Quando dissemos que o carioca tinha que sair das praias, tinha que sair das áreas livres, inclusive das áreas populares, e entrar para dentro de casa, nós vimos o que aconteceu com a cidade e a sua economia. Então, imagina, eu, quando era criança, na praia de Ipanema e depois no Leblon, adorava quando chegava aquele biscoitinho Globo e a fábrica, o Globo, que existe aí depois, desde 1950 ou 53, teve que fechar as portas, porque a aglomeração, né, a economia da escala não estava mais, porque a pessoa... Isso provou que o ser humano e o carioca e a pessoa humana que vive na cidade do Rio é ela que faz gerar essa economia urbana na cidade, porque quando ela se retira e tira essa, vamos dizer assim, essa vantagem que a aglomeração urbana nos oferece, aí as coisas começam a ficar muito complicadas. E esse exemplo que eu dei, você retira o diarista que passa ali o dia inteiro, né, para cima e para baixo na praia, vendendo não só o mate, quanto o suco de limão, mas o biscoito, que todos que cresceram nas praias do Rio sabem como que a criança ficava esperando por aquele biscoito. E aquele biscoito gerava uma série de cadeias econômicas que ia até a empresa, mas os diaristas que iam ali para, vamos fazer assim, fazer o refil, né? Encher os seus tanques para continuar a venda durante o dia de sol com todos ali. A tecnologia e o conhecimento, nós temos que realmente investir na tecnologia e no conhecimento, e nós estamos vendo isso. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui conversando com mais de 300 pessoas ao mesmo tempo. Os startups com quem nós já trabalhamos mostram que é a tecnologia que nos está ajudando a monitorar. Os coreanos mostraram rapidamente que, com uma inversão, um investimento claro num aplicativo e toda a tecnologia, colocaram, inclusive, todas as empresas, né, as indústrias, para produzir uma série de elementos para combater o crime, o vírus, né? Ou seja, empresas de automóvel criando aí umas cadeias de produção para ajudar o governo a enfrentar esse inimigo, e essa plataforma onde eles passaram a monitorar e saíram de uma curva exponencial para uma curva bem baixa e mantendo a economia e a saúde pública. E o bem-estar das pessoas é fundamental. Então, prioridades e políticas públicas, a gente tem que combinar essas duas partes antes, dar uma mirada crítica, né? Ver o que estamos fazendo e que podemos fazer melhor agora para enfrentar o vírus, que é a resiliência, e depois pensar na cidade que queremos. Então, eu estou falando aqui de inverter prioridades e uma mudança de paradigma. E não quero ter o clichê de você focar na pessoa, ser humano. Nós temos que realmente dar uma parada e falar onde que estamos colocando as nossas políticas, que objetivo, que estratégia, qual é a nossa meta. As cidades que eu conheço na Europa e algumas na Ásia, que fizeram essa mudança de paradigma e começaram a inverter a sua prioridade na qualidade de vida do ser humano, do seu cidadão, foram cidades que realmente criaram um patamar diferente, vamos dizer assim, do bem-estar coletivo nessas cidades. Então, é o seu bem-estar, o bem-estar dessa pessoa, do cidadão, do morador, no caso do Rio, do carioca. É a sua prosperidade, como fazer que ele possa prosperar, como fazer com que um morador que vive num bairro popular, ou numa favela, ou num assentamento que era clandestino e foi regularizado, como é que fazemos para que a prosperidade seja dividida com eles também? O seu progresso, e aí progredir na educação, no acesso à saúde, no progresso, né, individual e das famílias, e a sua felicidade. Hoje, muitos países estão muito preocupados com a felicidade dos seus cidadãos. E a felicidade é uma coisa muito simples
mas muito complexa, porque ela é um sentimento individual de estar feliz ou não estar feliz. E eu acho que a intervenção do setor público é essa, de criar essa intervenção que você consiga colocar esses elementos numa política que coloque a pessoa e o ser humano no seu centro. Então, para terminar, uma nova geração de políticas públicas é necessário. Que tipos de políticas, programas e projetos podem trazer bem-estar, prosperidade, emprego, segurança e sustentabilidade para a cidade e os seus cidadãos? E que políticas, programas essas? Por exemplo, nós podemos pensar a questão do acesso público, né, do espaço público, né, a questão da participação e empoderamento da sociedade civil para que ela possa participar e se sentir como esse plano estratégico é o meu plano, não é o plano do governo, não é o plano da prefeitura, é o meu plano também, porque eu estou envolvido, eu estou comprometido. Então, a sociedade civil organizada tem que estar engajada e tem que se sentir que esse plano não é o plano do governo, é um plano de todos, é um plano da cidade, dos seus habitantes. E é essa grande mudança de paradigma que a gente tem que buscar. Eu tenho exemplos de Roterdã, tenho exemplos de Helsinki, coisas que conheci de perto, de Estocolmo, cidades que estão num outro nível, num outro parâmetro de desenvolvimento nosso, mas que mostram algumas linhas onde você pode fazer uma mudança sem muitos investimentos. Ter uma educação, já que a prefeitura tem essa escola pública, criar esse engajamento que vocês estão começar pelo cidadão pequeno lá embaixo na escola primária, né? Mudar o comportamento. E o comportamento não é mudar o comportamento das pessoas lá fora, mas mudar o comportamento nosso como gestor, como governo, como setor público, né? Que temos aí cada um a sua tarefa nos diferentes departamentos. Então, eu acho que essa é a minha contribuição que eu queria dar a essa discussão. E muito obrigado. Rosângela, você tem a continuidade. Obrigado. Muito obrigada a você, Cláudio, para trazer os desafios do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Eu gostaria de pedir para que o Paulo Januzzi converse com a gente. E já vou apresentando que o Paulo é professor do Programa de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas do IBGE, pesquisador do CNPq, professor na Faculdade de Sesgran Rio e colaborador da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social em 2011 até 2016 e compôs o painel de especialistas das Nações Unidas. Paulo, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Rosângela, pela introdução. Eu queria cumprimentar colegas panelistas e também agradecer o convite da Prefeitura, dos organizadores para esse evento. Cumprimentar os colegas, né, que estão assistindo e que vão participar, né, já do debate com suas questões. Bem, eu acho que é muito positivo essa iniciativa da Prefeitura de estar resgatando as atividades de planejamento, né, é fundamental. O planejamento passou, eventualmente passa por situações de descrédito, mas assim como, enfim, o papel do Estado, assim como as políticas públicas. E o fato de tomar como premissa a Agenda 2030, né, nesse processo de resgate do planejamento da Prefeitura e de pensar os cenários futuros à luz dessa agenda, eu acho muito positivo, né, porque essa Agenda 2030 ela é uma agenda que resgata, vamos dizer, pelo menos 70 anos de experiências e de focos diferenciados de concepção de desenvolvimento, de Estado, de políticas públicas. Há 70 anos atrás, desenvolvimento e, portanto, política pública era aquela que promovia crescimento econômico. Logo após os 60, 70, se começou a perceber que não é só crescimento econômico que é necessário para a promoção do bem-estar das sociedades, né? E, portanto, uma série de políticas públicas, políticas na área, políticas universais de saúde, políticas mais abrangentes do ponto de vista da educação, políticas de assistência social, né? Transferência de renda também começa naquele período, né, nos países desenvolvidos, e até que nos anos 80 fomos de novo, né, vítimas de uma concepção minimalista
de políticas públicas, a partir do consenso de Washington, e que prontamente, felizmente, os órgãos das Nações Unidas, junto com, né, várias outras organizações, universidades, uma série de reflexões, nos trouxeram um ciclo de debates importante ao longo dos anos 90, né, que são as cúpulas mundiais para o desenvolvimento, que foi novamente seguido por uma agenda minimalista, né? A agenda de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era uma agenda minimalista e de política social, e que, felizmente, né, foi, enfim, deixada para trás. E por isso que eu digo para vocês que eu entendo que essa Agenda 2030 ela é muito positiva, porque não se trata mais só de combater a fome ou reduzir a pobreza. Essa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem uma outra concepção. É preciso promover a segurança alimentar, é preciso, sim, reduzir a desigualdade, é preciso promover a proteção social, é preciso dispor de sistemas públicos abrangentes de saúde, é preciso promover o trabalho decente, é preciso, sim, crescer, né, do ponto de vista econômico, mas sem depredar o meio ambiente, né, e também promover a geração de emprego, né, que seja emprego decente, digno, e que inclua, né, as pessoas e as permitam, né, realizar os seus objetivos pessoais. Então, portanto, eu vejo muito positivamente que pensar prospectivamente, à luz dessa agenda, traz valores públicos e experiência, o que existe de mais assim, positivo em termos de consenso internacional de experiências de políticas públicas. Né? Quer dizer, a boa política pública no século XX, no século XXI, como disse a Raine e todos os outros meus colegas, é aquela que promove a integração de objetivos de crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, ou, melhor ainda, aquela que é aderente aos 5 P's, aquela que promove a dignidade das pessoas, aumenta a prosperidade econômica, garante a sustentabilidade do planeta, garante a paz e a viabilização de parcerias republicanas. Eu acho que isso é importante como princípio de planejamento também. Né? Não basta só promover crescimento econômico, mas isso tem que vir junto com o pacote todo. E por que isso é importante como premissa para planejamento e também para monitoramento e avaliação? As avaliações, os indicadores, toda a agenda de pesquisas, ela precisa estar preocupada com isso. Os projetos de desenvolvimento, na hora do seu desenho, não podem ser mais tão fragmentados quanto a gente vinha, né, conduzindo nesses 30 anos de Constituição. Eu não tenho dúvida que o Brasil evoluiu muito do ponto de vista da sua em vários setores da realidade social, no combate à pobreza, na redução da desigualdade, na viabilização da infraestrutura básica dos municípios, mas o fato é que a gente fragmentou muitas ações, seja em nível federal, estadual, municipal. Dentro da prefeitura você tem também uma fragmentação de ações muito grande, né, entre as várias secretarias, e é preciso agora, né, nessa oportunidade que a Agenda 2030 já trazia e agora a pandemia reitera, é preciso repensar, né, as políticas públicas, não no sentido de descontinuar políticas públicas. Não existe solução sem política pública, certo? Para os desafios do passado e para os desafios do presente. Não há como reforçar um sistema de saúde no Estado, nos municípios, sem mais recursos. Não há como garantir escola em tempo integral, um conjunto de atividades para as crianças. Não há como garantir habitações e moradias sustentáveis, equipamentos de lazer, equipamentos de cultura mais adequados, mais abrangentes, mais inclusivos, sem mais recursos.
com certeza, a gente deve melhorar o uso dos recursos, e, para isso, precisamos, sim, de instrumentos de monitoramento e avaliação, né, que se valham de princípios muito além dos princípios de eficiência, mas do princípio de efetividade, de eficácia, de sustentabilidade, de relevância das políticas públicas. Né? Então, eu até tinha feito uma apresentação, mas eu achei que era mais importante reforçar alguns desses aspectos que os meus colegas colocaram e trazer para vocês também um desafio, que é fazer com que essa agenda volte a ter a centralidade que a agenda ODM, de desenvolvimento do milênio, teve em governos passados. Ainda que fosse uma agenda muito minimalista, a agenda de desenvolvimento do milênio ela foi ressignificada no Brasil e passou a abranger, seja no governo federal, nos governos estaduais e municipais, né, de forma muito mais fortalecida, envolvendo muito mais outros subobjetivos dentro daqueles 8 grandes objetivos de desenvolvimento do milênio. Essa agenda, com esses 17 objetivos, ela realmente expande muito, como eu já disse, como todos os outros colocaram, mas ela também, né, traz desafios, inclusive, de convencimento dos vários atores políticos e da sociedade com relação à importância deles. A prova disso é que, veja que o IBGE fez uma pesquisa em 2013, junto às prefeituras, as mais de 5.500 prefeituras, e, à época, um terço das prefeituras tinham agendas específicas voltadas ao cumprimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Tá? Menos de um terço em 2013, ao final da agenda. E isso com todo o patrocínio que tinha do governo federal, governos Lula-Dilma, né, e que iniciou lá, né, no governo Fernando Henrique, mas, né, não teve a adesão que esperávamos. Eu imagino que nessa agenda de 2030, que teve uma forte participação da ex-presidenta Dilma, né, gostaria de lembrar a vocês que foi o Rio de Janeiro, foi o palco de definição dessa agenda 2030, né, na conferência que tivemos aqui, no Rio Mais 20, em 2012. Né? E, então, em 2015, tivemos o lançamento dessa agenda em âmbito internacional, mas ela já estava acordada aqui. Então, o Rio de Janeiro tem uma paternidade muito reconhecida nesse sentido, mas essa paternidade ela precisa ser reiterada, né? Porque a gente viu que, infelizmente, no governo federal isso já perdeu, a centralidade no governo que se seguiu em 2016 e muito menos agora, a partir de 2019, essa agenda foi praticamente esquecida no governo federal, o que é realmente uma grande... Assim, coloca desafios adicionais. A gente precisa, portanto, pelos municípios que acreditam e que sentem, né, as agruras, né, das iniquidades e que sofrem, né, a pressão da sociedade por melhores serviços públicos, a gente precisa, de fato, sustentar, né, esse conjunto de esforços. O IBGE, por sua vez, e aí eu entrando já na minha fala final, o IBGE tem feito um esforço importante no sentido de produzir indicadores. Ele tem uma plataforma na internet, se chama odsbrasil.gov.br. É uma plataforma que tem todo vamos dizer assim, ele nessa agenda, né, mais de 230 indicadores. Um terço desses indicadores já disponibiliza mais de 80 indicadores dessa agenda, tá certo? E todas as pesquisas do IBGE estão sendo pensadas para dialogar com as necessidades dessa agenda 2030, tá certo? Então, o censo demográfico estava sendo planejado, o censo demográfico 2020, também por conta de
de uma falta de visão da importância desses instrumentos e, na verdade, da agenda, né? Da importância da agenda. Algumas das questões que estavam sendo colocadas no censo demográfico foram questionadas. Né? Uma delas, por exemplo, a questão do aluguel, gasto absolutamente importante para essa agenda urbana que o Cláudio nos trouxe. E, portanto, é fundamental que que as prefeituras se mobilizem no sentido de aproveitar que o censo foi adiado para 2021 e tomar conhecimento realmente, né, de que informações deixarão de ser levantadas ou mas que podem ser levantadas nesse censo do ano que vem. E aí a gente possa ter um diagnóstico mais abrangente e atualizado sobre os desafios do presente, pensando, então, essa agenda para os próximos 10, 15, 20 anos. Era basicamente isso que eu queria colocar e me coloco, então, à disposição, junto com os outros colegas, para o debate. Obrigado, Rosângela. Muito obrigada, professor. Gente, agora nós vamos começar. Bom, primeiro eu vou agradecer a todos que falaram, foram muito elogiados por quem está nos acompanhando pelo chat, tá? E agora, dando sequência ao nosso encontro, eu gostaria de fazer as perguntas que vieram aqui pelo chat. Vou começar com uma pergunta, eu vou pedir para a Raine me ajudar, porque o Paulo não está conseguindo me escutar, e essa pergunta é para todos, mas eu quero direcionar para o Paulo, já que ele vai ter que sair, tá? Vai nos deixar. Onde não há saneamento básico, como trabalhar a sustentabilidade? Raine, você pode perguntar para o Paulo para ele responder, por favor? Oi, Rosângela. Posso sim. O Medronho ou o Januzzi? O Paulo. É o Cláudio que não está me ouvindo? Não. Acho que é o Cláudio. É o Cláudio que não está me ouvindo. Quem que vai ter que sair e nos deixar? O Paulo. Era o então, Medronho, mas acho que ele já saiu. Tá. O Medronho já nos deixou. Certo. O Paulo também vai ter que nos deixar, né, Paulo? Então, vou fazer essa primeira pergunta para você. Tá? Onde não há saneamento básico, como trabalhar a sustentabilidade? Está me ouvindo, Paulo? Eu estou ouvindo, Rosângela, mas eu acho que o Cláudio poderia responder isso melhor. Né? Tá, vamos esperar urbana. O Cláudio, então, professor Cláudio. Alguém pode adiantar já, porque já que essa pergunta foi feita para todos, porque o Cláudio eu acho que ele teve que dar uma saída também, agora rápida aqui. Uhum. Rosângela, eu posso falar um pouco? A pergunta é sobre saneamento, certo? Isso. Certo, ok. Bom, gente, o saneamento, ele é um tema dramático, né, no nosso país. É um tema que, de fato, agora ele está na lupa, porque todas as recomendações em termos de medidas preventivas frente à pandemia que nós estamos vivenciando, elas têm uma relação com o tema do saneamento. Lembrando que saneamento, né, por conceito, também inclui o tema da água, o tema da drenagem e o tema dos resíduos, né, em especial os resíduos sólidos. Então, de fato, pensar sustentabilidade sem enfrentar a agenda do saneamento é realmente secar gelo e chover no molhado, né? Não tem outra palavra para definir isso. A gente precisa avançar na cobertura, no tratamento do esgoto, né? Porque a porcentagem no Brasil ainda é muito baixa. A gente, se pensar nos assentamentos informais, nos aglomerados subnormais, nas favelas, nas grotas, a gente vê que uma característica que é muito comum é justamente a falta de saneamento dessas localidades, né? Ou uma baixa taxa, né, de cobertura e de tratamento nessas localidades. E isso é um grande problema, porque todas as outras políticas urbanas, principalmente para esses territórios, elas vão perpassar pelo tema do saneamento, né? Então, de fato, dissociar o saneamento da sustentabilidade é um grande erro, é um grande retrocesso, né? O saneamento ele é parte fundamental e integrante de uma agenda de sustentabilidade. Eu queria aproveitar e acrescentar exatamente nessa fala da Raine, que foi cirúrgica, né? Eu acho que assim a cidade do Rio, especialmente, ela tem esse desafio de aperfeiçoar e melhorar suas infraestruturas no que se refere ao saneamento,
A gente tem a questão das nossas baías, que são ativos que a cidade tem e que é algo que a gente precisa, de fato, resgatar, recuperar, né? Eu acho que tem uma vertente de planejamento também que a gente está entendendo, que é o resgate dos rios como grandes eixos de desenvolvimento da cidade. A cidade, historicamente, pelo seu processo de ocupação, ela se desenvolveu de costas para os rios. Muitos loteamentos eram aprovados, na verdade, com fundos de lote para os rios. E, na realidade, o que a gente entende, o que a gente tem que incentivar, a gente vem construindo isso no plano de desenvolvimento sustentável, é uma nova forma de enxergar os rios como grandes ativos também do município, né? Valorizando-os, obviamente que despoluindo-os, mas também fazendo com que eles sejam eixos, pontos centrais de convívio da população. Eles também são espaços públicos, né? E a gente vem acompanhando iniciativas de outros países, outras cidades que valorizam muito os eixos dos rios, né? E aí, nesse contexto, uma das entregas que o PDS vai trazer para a cidade é a identificação dos eixos que a gente chama de corredores azuis, que são prioritários para essa requalificação, essa reestruturação, esse novo olhar. Mas aí não é um olhar só de um determinado ator, é um olhar até coletivo da população de ver esses rios também como eixos de contemplação, de desenvolvimento, etc., né? Enfim. Alguém mais quer complementar? Eu queria complementar, Rosângela, pelo seguinte: o IBGE, eu não sou um especialista na temática, mas, enfim, acompanho, né, esses resultados das várias pesquisas que o IBGE produz. E ontem o IBGE divulgou os resultados do suplemento sobre características das moradias que são levantados uma vez por ano, né, relativa a 2019. Então, a gente já tem resultados no site do IBGE, inclusive resultados por estado, né? E os números gerais mostram que, felizmente, a gente continuou avançando no acesso à água. Hoje você tem 97% dos domicílios, dos 72 milhões de domicílios com água canalizada, ou com acesso através de outros mecanismos. Por exemplo, as cisternas foram absolutamente fundamentais para garantir o acesso à água na região ali mais pobre, né, do semiárido nordestino, por exemplo, ao longo aí, né, do período dos anos 2000 até 2015. Então, teve o programa Água para Todos, teve um papel muito importante, e, naturalmente, o papel dos municípios na expansão da infraestrutura de acesso à água. Mas essa mesma pesquisa ainda mostra que o esgoto, né, o acesso ao esgoto, ele é bem menor. 2/3 dos domicílios brasileiros têm o acesso adequado a esgotamento sanitário, e esse é um desafio sanitário, né, por exemplo, fundamental para todas essas discussões que o Roberto comentou, né, do ponto de vista dos desafios da saúde, mesmo você, enfim, vou colocar nesse sentido. Então, era isso, era deixar essa informação dessa pesquisa, né, que foi realizada pelo IBGE, a pesquisa essa que, inclusive, está agora com as suas dificuldades, porque é uma pesquisa ela é domiciliar e agora ela está interrompida, né, por conta do problema do isolamento social. Então, em algum momento, a gente pode ter dificuldades na apuração de alguns indicadores, como as taxas de desemprego, quando elas seriam mais fundamentais, né? Exatamente porque ainda não conseguimos ter uma estratégia que substitua a visita domiciliar. Era isso. Ok. Gente, eu vou ler alguns comentários aqui das pessoas que assistiram às palestras, depois a gente continua com as perguntas, tá? Rapidinho. A Denise da Silva de Souza diz o seguinte: a crise da pandemia deixa claro que novos métodos de produção de conhecimento tornam-se necessários,
enfatiza também a importância do tripé ciência, política e sociedade para superar novos desafios. Aí o planejamento da equipe, a equipe que fez essa colocação, né? O professor tocou num ponto fundamental: não se tem desenvolvimento urbano sem desenvolvimento humano. Para isso, precisamos de políticas públicas e de um Estado regulador que promova a proteção social. A Bárbara César Barros fala o seguinte: adaptar a cidade para a mudança do clima, trazer soluções de resiliência para preparar a cidade para o agravamento dos impactos do clima no futuro. E o Paulo Renato diz que esta pandemia fortalece o Estado e é fundamental políticas públicas abrangentes para todos os cidadãos. Ok? Agora eu vou continuar aqui com as perguntas. Deixa eu ver, tem uma pergunta que é para todos. Deixa eu ver aqui. O professor Cláudio nos deixou, tá? Ele tinha uma reunião agora, vamos continuar. Diante da perspectiva de um longo período de distanciamento físico nas cidades, qual será o papel dos espaços públicos nas cidades durante e no pós-pandemia? Quem quer responder? Eu acho que, assim, está muito ligado ao tema, eu acho que a gente estava falando antes, né? Me parece que a questão dos espaços públicos é também fundamental para a coletividade. E agora, nesse momento de altíssimo risco de estar em espaço público, a gente vê o quanto isso é necessário. Eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão, pessoalmente falando, né? Mas, assim, a gente como planejador da cidade, participa de muitas discussões e fóruns e tudo, a gente vê que isso é uma discussão muito forte no âmbito dos grupos dos arquitetos, urbanistas, planejadores, geógrafos, engenheiros, enfim. E isso está muito na nossa realidade como uma necessidade, valorização do espaço público. E a gente precisa cuidar bem também desse espaço público, eu acho, também como cidadão, falando, né, um pouco isso. E agora, nesse momento da pandemia, a gente vê a altíssima importância deles, né, a partir do momento que as pessoas estão tendo que ficar isoladas e por motivos altamente relevantes e importantes, mas como eles são super necessários para uma saúde mental, para uma saúde coletiva, para que, de fato, as pessoas possam ali estar fazendo com que a sua construção da cidade seja uma construção conjunta, né? Então, os espaços públicos, eles são muito importantes para a cidade, precisam, e são também um ponto que a gente vem colocando no Plano de Desenvolvimento Sustentável como um ponto de atenção que precisa ser valorizado, a questão das áreas verdes, das áreas urbanas, e inclusive dos rios, como eu já tinha falado antes. Ok. Eu queria também falar uma coisa sobre a questão dos espaços públicos. Os espaços públicos, eles assumem múltiplas características com relação ao seu papel para a sociedade, né? A gente normalmente tem no espaço público o lugar do lazer, o lugar do encontro, mas é também no espaço público que a gente tem a construção de perspectivas de resiliência da cidade, né? Em que nós temos ali a arborização, criando o conforto térmico, espaços que possam ter maior permeabilidade do solo, para que naturalmente, com soluções baseadas na natureza, a gente possa reduzir o efeito das enchentes. Então, eu acho que tocar de uma forma muito especial no planejamento das cidades, tendo o espaço público como um eixo central, é fundamental para a resolução de conflitos, de questões muito gerais para a cidade e de temas muito variados, né? Então, acho que o espaço público ele assume demais, seja no contexto de uma pandemia, seja fora dele, um protagonismo na análise territorial de uma cidade, e sobretudo uma cidade como o Rio de Janeiro, com 6,5 milhões de habitantes, né? Era isso. Ok. O Bruno Sérgio pergunta para o Januzzi, professor, qual o planejamento previsto para a compreensão das favelas como parte integrante da nossa cidade? Até hoje, o IBGE as caracterizam como subgrupamentos anormais.
De fato, o termo aglomerado subnormal é um termo que sempre é muito criticado porque ele sugere que, enfim, muitas vezes é interpretado como um sentido mais pejorativo, quando, na verdade, foi um termo criado no ambiente técnico que talvez não tivesse tido a preocupação de denominá-lo com um termo um pouco mais feliz, um pouco menos com essa pecha, negativa com que é colocado. O fato é que o IBGE tem, e aqui em particular no Rio de Janeiro, tem, junto com a Prefeitura, junto com o Instituto Pereira Passos, tem um trabalho de colaboração muito intenso, no sentido de conseguir mapear pequenas comunidades, pequenos conjuntos de domicílios, que são muitas vezes invasões nas encostas ou ocupações nas áreas de pântanos, pantanosas. E eu diria que são poucos municípios grandes a gente tem um dimensionamento tão efetivo do tamanho dessas aglomerações subnormais ou dessas comunidades como no Rio de Janeiro, por conta dessa parceria da Prefeitura com o IBGE. Na verdade, o IBGE, com qualquer levantamento, sobretudo no demográfico, precisa muito desse tipo de parceria. Então, eu responderia ao colega, entendi exatamente a pergunta muito específica dele, mas eu diria que os censos demográficos têm cumprido uma função muito importante e tem sido usado, inclusive, pela Prefeitura em gestões passadas, no sentido de definir programas de reurbanização ou de aprimoramento e de acesso a serviços públicos de saneamento, de proteção social nas escolas e também equipamentos de saúde. Muitas vezes, o grande problema que se tem de fazer com que se consiga construir equipamentos, creches, centros de referência da assistência social nessas comunidades é a não disponibilidade de espaço em algumas regiões centrais. Então, esses equipamentos acabam ficando mais próximos dos limites dessas comunidades do que propriamente no centro da demanda, onde seria possível. Isso então, envolve necessidade, muitas vezes, de realocação de população, construção. Quando você realoca a população de uma determinada área, tem que construir moradias para essa população. Às vezes, não existe espaço físico naquela comunidade para isso. Mas, pelo menos, eu diria para vocês que não é por falta de informação detalhada sobre as comunidades que a gente não consegue desenvolver programas públicos nesse sentido. Eu acho que a gente tem um acervo razoável de informações que nos permitam lidar com os desafios aí de promover moradia digna, adequada, com acesso à infraestrutura, com espaços coletivos também adequados. Tá? Eu queria até aproveitar, Rosângela, se eu tivesse a oportunidade, de até reforçar o que alguém colocou, que ele também corrobora essa posição de que essa Agenda 2030 e a pandemia reforçam a necessidade de uma presença maior do Estado e das políticas públicas. E eu queria citar um estudo que foi feito pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, encomendado à Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, em que eles simularam, isso faz 4 anos, mas eles simularam qual seria a perspectiva de cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2030 por parte de vários países. Um deles era o Brasil. E esse estudo da Universidade do Colorado chegou à conclusão que, se o Brasil mantivesse o crescimento e o investimento social nas políticas públicas, como vinha fazendo ao longo dos últimos 30 anos,
fiscal de 33% do produto interno bruto nos anos 2000, chegando a um patamar de 42%, que é o patamar de Portugal, da França e outros países, o Brasil estaria cumprindo a quase totalidade das metas de desenvolvimento sustentável ali colocadas. Tá? Então, esse é um resultado assim fantástico, né? Mostrando como o Brasil tem tecnologia, tinha tecnologia e vinha numa onda de investimento social que poderia realmente, né, em 15 anos, mudar um pouco a figura, a paisagem geral que nós tínhamos no país. Infelizmente, né, não é o quadro que se apresenta agora. Ok, professor. Ok, muito obrigada. Gente, vamos à última pergunta, a gente está se encaminhando para o final do programa. É para o Daniel. É uma colocação, Daniel, depois tem a pergunta aqui. Vamos lá. É de suma importância na governança o comprometimento com a causa, o estabelecimento de pactos de gestão entre os envolvidos. Pensando nas políticas públicas de governança e na força de trabalho que são os servidores municipais, na visão dos senhores, como a prefeitura poderá realizar gestão participativa mais eficiente, com maior capacitação dos níveis tático e operacional e haver uma interlocução equilibrada junto às secretarias e empresas públicas, levando em consideração as especificidades de cada órgão? Outra pergunta aqui, eu acho. Como serão as diretrizes para a revisão dos padrões de serviços e consumo, com a adoção de novos referenciais no âmbito da administração pública municipal? Captou, Daniel? Por favor. Com certeza. Eu acho que esse é bastante até a tônica do que a gente estava pensando para essa discussão, né? Que é uma das nossas grandes preocupações é fazer com que o plano ele seja um plano apropriado e seja não só apropriado pelo cidadão da forma no âmbito da participação, mas também no que se refere ao monitoramento. Paulo, Raine, né, Samir, eu acho que a nossa preocupação é muito no sentido de que a Agenda 2030 ela traz uma série de indicadores de acompanhamento. Esses indicadores de acompanhamento eles estão sendo revistos e revisitados no âmbito da cidade para que a gente possa ter, de fato, um planejamento com uma clareza de como que estamos avançando no decorrer do tempo, né? A partir da pactuação dos indicadores. Claro que, às vezes, a Agenda 2030 ela traz de uma maneira um pouco mais ampla, que, na realidade, pode não se aplicar à cidade do Rio, então a gente está fazendo essa decodificação desse indicador mais global para o indicador mais aplicável à cidade do Rio, né? E, sob o ponto de vista do engajamento da população, eu acho que um grande passo que foi dado foi o Participa.Rio, e aí eu reforço aqui o convite para vocês entrarem, a Onda 4 já acabou de entrar no ar, né? Então, quem estiver assistindo, se já puder entrar lá no www.participa.rio e votar na Onda 4 e aproveitar e votar também na Onda 3, que ainda está aberta, a gente consegue coletar as suas opiniões, as suas sugestões relacionadas ao plano, né? E a gente consegue fazer com que isso nasça com o plano, né? Todo esse processo participativo de engajamento. Eu acho que o trabalho que a gente fez também com as escolas foi um trabalho belíssimo de engajamento, e aí lembra um pouco da fala do Cláudio, que falou da importância do engajamento das crianças. A gente pensar de ter 30 mil crianças envolvidas nessa elaboração. Esse trabalho foi feito no final do ano passado e a gente ainda está avaliando esses resultados de 30 mil trabalhos, e não é simplesmente fez uma determinada proposta e não, a gente está avaliando assunto por assunto, estamos tabulando essas informações e futuramente vamos georreferenciar essa leitura daquele cidadão, e eu acho que essa parceria com a Secretaria de Educação também é muito importante no sentido de fazer com que determinados conceitos, determinadas discussões estejam no âmbito da escola.
que a escola possa ser um dos núcleos centrais do planejamento da cidade, dessa apropriação do planejamento pela população como um todo, né? Não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa. Samir, você quer complementar, Samir? Não, eu acho que o Daniel foi fantástico na hora que comentou sobre a perspectiva da inclusão dessa agenda nas discussões escolares envolvendo a estrutura da educação. É certamente uma das estruturas mais permeáveis da prefeitura no território, e se num futuro próximo a gente conseguir consolidar essa escola como locus do desenvolvimento pontual, mais local possível, mais próximo do cidadão, o espaço de discussão do seu território imediato, eu acho que esse talvez seja um dos grandes saltos que a gente possa ter em termos de governança com o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma perspectiva nossa no âmbito do planejamento muito assim forte na construção dessa agenda. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, de quem teve que nos deixar um pouquinho mais cedo, de todo mundo que está assistindo a gente. Um tchauzinho para o pessoal. E acompanhe a nossa série de encontros virtuais toda quinta-feira às 10 horas da manhã no canal da Multirio no YouTube. O endereço você confere aqui embaixo, vai passar já em seguida. E além de hoje, nós vamos ter mais 4 encontros virtuais, sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, neste mesmo canal. Anotem na agenda, tá? Como eu já falei, todos os encontros serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da Multirio. Curtiram o encontro de hoje? Eu curti. Então, dá um like no vídeo, compartilha esse conteúdo e acessa o canal da Multirio. Lá você encontra muito material bacana. Obrigada a todos e todas mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Até quinta-feira que vem.